A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou de volta com mais um vídeo. Faz tempo que a gente não grava e eu quero gravar uma sequência de vídeos falando sobre a importância da pregação. Na verdade, eu quero tratar a partir da obra de John Piper, o seu livro A Supremacia de Deus na Pregação. E a partir daí trazer algumas reflexões para a nossa vida. Tá certo? Na vida da igreja, na vida do pregador, na vida do pastor, que é o pastor mestre, é aquele que ensina, é aquele que se instrumentaliza com a palavra. Tá? Então eu quero ler uma passagem que vai retratar muito bem o início dessas nossas mensagens no nosso canal, ok? Está na primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 11, que diz: se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E esse texto, quando diz, seja falar, seja pregar, seja ensinar, seja servir, aí ele diz, seja em todas as coisas, seja Deus glorificado. E é justamente isso que, em especial, a gente quer falar sobre a pregação, sobre o instrumento da pregação, que tem como alvo, e o John Piper vai dizer sobre isso, que o alvo da pregação é a glória de Deus. E é justamente isso, esse texto, de 1 Coríntios 4, verso 11, vem tratar. A pregação precisa ter como alvo a glória de Deus. Precisa ser para a glória de Deus. A pregação teocêntrica. Uma pregação onde Deus é o centro. A glória é dele, é para ele. E a pregação que não glorifica a Deus, ela é uma pregação inútil, ela é uma pregação vazia, ela é uma pregação meramente filosófica, psicológica e humana. Então, é interessante nós entendermos esse valor do que é a pregação bíblica, aquela que edifica, aquela que traz o crescimento espiritual. Estamos vivendo tempos difíceis, porque estamos ouvindo pregações que na verdade são massageamento de egos, e tudo isso, de certa forma, vem trazer um descrédito para a igreja do Senhor. E nós temos um modelo de pregação bem latente quando a gente vai para a igreja primitiva. A gente vai ler os Atos dos Apóstolos, vamos perceber a importância de que se é dada a pregação. Uma pregação bíblica, uma pregação cristocêntrica, uma pregação teocêntrica. John Piper vai dizer que a pregação que não contém a grandeza de Deus pode entreter por algum tempo, mas não tocará o clamor secreto da alma, que diz: mostre-me a sua glória. É verdade. A pregação que não contém a grandeza de Deus, a pregação que não glorifica a Deus, é uma pregação evasiva. É uma pregação que pode até entreter, como diz Piper, mas ela não traz crescimento. Ela não traz autorreflexão, ela não traz salvação, ela não traz libertação. E tudo isso não glorifica a Deus. Porque a pregação é para a sua glória, como eu venho dizendo. A pregação precisa enaltecer a soberania de Deus, a graça de Deus, revelar a santidade de Deus, de um Deus santo, de um Deus que requer santidade da sua igreja, do seu povo, de todos aqueles que professam o seu nome.
Então, vale salientar isso, que a pregação precisa permear a santidade de Deus, revelar a sua majestade, a sua glória. Isso é de extrema relevância para a pregação. O pregador precisa entender isso, precisa conhecer a soberania de Deus, conhecer a graça de Deus. A pregação ela precisa estar cheia de Deus, cheia da sua soberania. E a W. Pink vai ressaltar isso. O que está faltando são os ensinamentos sobre a soberania de Deus, sobre a graça de Deus, sobre a bondade de Deus, sobre a ira de Deus, sobre a obra de Deus. Tudo isso traz glória ao Deus. Tudo isso revela a grandeza de Deus. E a santidade de Deus é o fundamento de toda a essência divina. Então, é tão importante para a vida da igreja, né, para a edificação da igreja, como para a obra missionária. A obra missionária precisa revelar na sua mensagem, na sua pregação, a grandeza de um Deus universal, de um Deus que é grande, do Senhor dos senhores. Então, a obra missionária também precisa glorificar a Deus. E nós só iremos glorificar a Deus se obedecermos a sua palavra. Iremos glorificar a Deus quando a sua palavra é ministrada. O culto a Deus precisa ser realizado da maneira de Deus. Então, a obra missionária, revelando o grande propósito de Deus, a grandeza de um Deus global, a grandeza de um Deus universal, o propósito soberano do Senhor. As missões, elas existem porque Deus existe. Deus é o missionário. Deus foi aquele que enviou seu Filho. Foi Deus que na eternidade planejou a obra da salvação. Então, missões existem por causa do nome de Deus. Missões existem e fluem do amor pela glória de Deus e pela honra de sua reputação. Deus tem preocupação com a sua glória. Deus tem preocupação com o seu nome. E o nosso entendimento acerca de Deus define quem nós somos. A visão de um Deus grande, a visão de um Deus soberano, de um Deus grandioso, de um Deus majestoso, é a chave na vida da igreja. A igreja precisa conhecer ao Deus que serve, não apenas de palavras, mas em obediência, em entrega e em santidade. Então cabe aos pregadores, aos pastores que são pregadores, ter essa visão de um Deus grande, ter essa visão, a igreja precisa ter essa visão da grandeza de Deus, tanto no cuidado pastoral, como na expansão missionária, tanto na vida interna da igreja, no exercício da palavra e dos dons espirituais, como na obra de missões. Então, nosso povo precisa ouvir uma pregação permeada de Deus, cheia de Deus, que glorifique a Deus. Não uma pregação humanista, não uma pregação recheada de palavras de jargões, de palavras triunfalistas, não. Mas uma pregação que revela a grandeza de Deus, a santidade de Deus, a soberania de Deus, a ira de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Uma pregação que exalta a soberania de Deus, a supremacia de Deus. Essa deve ser a mensagem dos pregadores, a mensagem dos líderes, dos pastores. Mas para que isso possa acontecer, precisamos de santidade, de vida com Deus. Para que possa surtir efeito, precisamos de vida com Deus. Santidade pessoal, caráter cristão.
na vida do pregador, na vida do líder. Se ele dá crédito à pregação, se ele se utiliza, se ele se sente responsabilizado por ser uma atalaia, por ser um instrumento de Deus para a vida da igreja, ele precisa de vida com Deus e de caráter cristão. Robert Murray McCheyne foi um ministro na Escócia, morreu precocemente, mas foi um grande ministro, um grande pregador. E ele disse: um ministro santo é uma arma terrível nas mãos de Deus. Então é importante que o obreiro, o ministro, aqueles que lidam com a palavra, precisam ser homens segundo o coração de Deus. A santidade humana, a santidade que Deus requer daqueles que são principalmente os ministros e ministras do Evangelho, uma vida imersa em Deus, a sobrevivência de uma cosmovisão permeada, recheada de Deus. O tema indispensável de nossa pregação é o próprio Deus, em sua majestade, em sua verdade, em sua santidade, em sua justiça, sabedoria, fidelidade, soberania e graça. Todos os temas relacionados da vida humana, as suas questões práticas, as suas questões vivenciais, elas devem ser trazidas diante da santa presença de Deus. Elas devem ser analisadas e devem ser respondidas por aquele que nos fez. E Deus tem uma resposta através da sua palavra. Deve ser profundamente examinada, trazida à presença de Deus e ali profundamente examinada quanto à sua teocentricidade. A própria teologia, ela trabalha com a questão de Deus e sua criação, em especial o homem. Então esses temas, o pregador precisa se cercar ao se cercar desses temas, precisam trazê-los à presença de Deus. Perguntar ao Senhor, buscar do Senhor respostas para que seja um instrumento profético na vida da igreja, no seio da igreja. Que responsabilidade tem um pregador, um pastor que ensina a palavra, uma pastora que ensina a palavra de Deus. De ser um pregador bíblico, de ser um pregador teocêntrico, de ser um pregador cristocêntrico. O problema de muitas mensagens nos nossos dias, porque elas estão vazias de Deus, elas estão vazias de sentido, elas estão vazias da essência divina. Pregações que exaltam mais o homem do que a Deus. Esse é o grande problema, esse é o pecado cometido pelos pregadores. E Deus tem requerido isso. E olharmos os pregadores do passado, dos séculos XVIII, XIX e século XX, na sua grande maioria, homens piedosos que pregaram Cristo, que pregaram a essência, que pregaram a teocentricidade da palavra. Precisa haver esse resgate, rebuscar com oração, com devoção, com humildade. Saber saber de Deus o que é que Ele quer falar à sua igreja e não aquilo que as pessoas querem ouvir. Então eu venho até vocês para trazer essa sequência de mensagens, para trazer um despertamento, um avivamento acerca disso. Então a tarefa do pregador cristão não é dar ao povo conselhos moralistas ou psicológicos, como se dá bem no mundo.
As religiões já fazem isso. Os consultórios já fazem isso. As religiões com o seu moralismo. Os consultórios com os seus conselhos. A tarefa do pregador é pregar Cristo, pregar arrependimento, pregar vida com Deus, pregar renúncia ao pecado. Pessoas estão famintas por uma visão centrada em Deus. Pregadores não podem dar bolotas para as suas ovelhas. Deus não aceita comidas estragadas, capins secos, alimentos que não trazem digestão espiritual. Precisam de um resgate. E eu aqui me alio. Eu aqui faço frente juntamente com esse movimento da cristocentricidade da palavra. De um resgate, de uma pregação teocêntrica, contrapondo, como diz Dietrich Bonhoeffer, a graça barata, uma graça que não salva. Uma graça barata é graça que não salva, graça que não traz arrependimento, graça que não confronta, graça que não traz mudança. Isso é falsa graça, é a graça barata. Precisa haver esse resgate da teocentricidade da pregação. Que haja um despertamento, que haja um renovo de homens, que Deus, oremos para que Deus levante homens e mulheres, cheios do seu Espírito, cheios do seu Espírito Santo, para pregar mensagens teocêntricas, cristocêntricas, mensagens que abalem as estruturas, mensagens que derrubem muralhas do coração, quebrem corações de pedra, mensagens cheias do Espírito Santo. É disso. E eu quero trazer essas mensagens, eu quero trazer essa série de estudos falando sobre essas questões e revelando, de certa forma, a importância da pregação bíblica. A importância daqueles que lecionam, que ensinam, aqueles que pregam. Se volte para o Senhor. Volte para as mensagens, para aquilo que Deus quer fazer. Saia dos enlatados, saia da mesmice. E pregue o Evangelho, pregue o genuíno Evangelho, pregue a palavra do Senhor. Amém? Que Deus possa abençoar vocês e a gente volta em outro vídeo, se Deus quiser. E a graça e a paz, espero que nós possamos despertar, que esse vídeo traga despertamento para todos e todas que possam entender que o alvo da pregação é a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a todos.